Boa noite, galera. Estamos começando mais um episódio aqui do Redcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Junior Masters. Você tá cansado, né, da nossa maratona de episódios? Pois é, nós estamos aqui para mais uma vez trazermos, né, e darmos, né, espaço aqui para ocorrer aqui uma conversa entre dois grandes intelectuais que já estão até com um livro na mesa, né, não? Rapaz, minha honra, velho. Minha honra. Eu acho que esse episódio vai ser análogo ao episódio do Faca lá dos Três Irmãos, que o Faca falou 80% e eu só ouvi. Esse cara à nossa frente é um professor doutor, um professor universitário, que escreveu, organizou um livro, inclusive procurando um especialista de diversas áreas. Tá vendo aqui o livro do professor? Explicando como é que a gente vai... a gente não, né? Como é que o Brasil, o governo brasileiro, pode ou poderia, né? Se tivesse algum interesse político... acabar com os vagabundos, matando eles legalmente, não é isso, professor? Tipo, e ele é professor de direito, inclusive, ele é advogado, né? É como é que mata os vagabundos legalmente, declarando guerra e tal, que ele vai explicar. E como é que tira o dinheiro dos vagabundos, inclusive demonstrando com exemplos de direito comparado financeiramente, né? Um negócio que ele chama de confisco alargado. Ele vai explicar. Eu acho que, inclusive, até quando eu mencionei com o Cogos, que é um cara que já metralhou algumas vezes ele e o irmão dele, ele disse que isso aí ele gostava, né? Esse é um livro que Cogos leria e gostaria. Acho que depois que de ler, eu até vou dar de presente pra ele, você não acha, não? Um dos grandes motivos, uma das grandes razões de eu ter ido ao Washington bater papo com o irmão dele e hoje tá aqui conversando com ele, é que o Alan dos Santos, minha conversa com ele, mencionou diversas vezes vários pontos. Os primeiros 2 minutos dele falando, ele foi, por exemplo, no ponto que é um ponto de militância, inclusive judicial, que eles gastaram dinheiro judicializando, que é a candidatura independente. E além de tudo isso, o professor Arthur, ele foi um dos caras que não apenas estava fazendo campanha a Bolsonaro. Toda vez que eu falo cadela do PT, governo mais feminista da história, você não sabe porra nenhuma, que você não tinha acesso, não sei o quê. Beleza, então vamos ouvir as pessoas que tinham acesso, que sabiam pra caralho, não é isso? Que sabiam pra caralho, que estavam lá antes de todo mundo, que escreveram a porra do programa, que sabem explicar por que o Heleno disse que o ladrão ia subir a rampa e depois o Lula não era mais ladrão, não é isso? Explicar todas essas coisas, que tinha intimidade com essa galera. O professor Abraham e o professor Arthur têm a dizer pra gente é uma parte da história do Brasil que não está escrito em lugar nenhum. E se essas pessoas não forem ouvidas, vai deixar de existir, esses fatos vão ser esquecidos para a história da humanidade, não é isso? Por isso que é importante isso. Não, Renatão, eu tenho uma gratidão para ti, te falei aqui quando a gente se encontrou, das poucas pessoas que defenderam o meu irmão, eu defenderia o meu irmão, mesmo que não fosse meu irmão, pelo coração dele. Mesmo se 100% do que ele tivesse dizendo fosse mentira, ele foi ministro de Estado, ele tem o direito de dizer a versão dele, não é isso ou não? É lógico, mas hoje você poder falar tá proibido de todos os lados, né? Como é que você conseguiu não se fuder? Você foi o cara que convenceu o Bolsonaro a falar de cloroquina, não é isso? Como é que você conseguiu não se fuder e parar em CPI e nem ser preso e parar inquérito de fake news? Eu quero saber qual é a mágica, professor, qual é o esquema? O quê? Não tem esquema nenhum. Você não acha que esse cara tem alguma mágica, não? Ele pode sim contar a versão dele sobre a saída do governo, inclusive a permanência no país, pois né? É. Como é que você conseguiu essa mágica? Foi o seguinte, quando a gente entrou no governo, no começo a gente estava trabalhando de graça. Então foi por isso que a gente entrou na campanha do Bolsonaro. A gente queria não precisar ir embora do Brasil. A ironia é que no final tivemos que ir embora do Brasil. Vocês queriam salvar o país e acabaram piorando a situação. Isso, era mais ou menos igual naquele filme do Patriota. O cara tava levando a vida dele, a vida de professor é confortável. Tá levando a tua vida, tal, quando começa a chegar no ponto, tá tudo inviabilizado. Não dá, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu preciso, não dá pra ficar sem fazer nada. É igual aquele Stauffenberg, sabe quem foi o Stauffenberg? O oficial que era o leal Alemanha acima da lealdade ao nazista, não é isso? O cara, eles mandaram ele pro Marrocos pra ele ficar quieto. Os amigos falaram, vai lá, você tá falando muito mal aí do Führer. E ele foi pro Marrocos, perdeu a mão, perdeu um braço, perdeu o olho. E mesmo assim ele continuou batalhando. Por quê? Porque, é o dever dele. Ele tinha filhos e ele fez. A gente falou de Neemias aqui. Por quê? Porque eu quero fazer, cara. A gente foi falar com o Bolsonaro, essa história, no começo de 2017. Aí ele falou, não tem nenhum professor federal aqui comigo. Vocês têm certeza? A gente vai botar as famílias na reta, nossas esposas, os filhos. E o senhor vai cumprir aí o que o senhor prometeu? Essa história de acabar com a corrupção, dou minha palavra de honra militar. Meu irmão já disse isso. Cara, quando chega no governo,
muda, a coisa vai mudando. Aí você, pô, não é possível, vai melhorar, a gente vai conseguir mudar isso daí. Ele vai voltar à razão. Vocês estavam trabalhando no MEC antes do... Porque assim, o primeiro-ministro foi o professor... Foi o Vélez. Foi o Ricardo Vélez, que era professor na Universidade do Rio de Janeiro? Não sei. Não sei. O Vélez começou a rodar... Ele não conseguia rodar administrativamente o MEC. O MEC é muito grande. E aí o Bolsonaro, quando foi escolher... Meu irmão, eu tenho mais titulação acadêmica do que o meu irmão, mas o meu irmão ele tem uma capacidade administrativa muito maior que a minha. Ele chegou a ser diretor executivo de banco, Sim, então tinha 4 mil pessoas para ele administrar. Então ele foi para isso, porque o MEC era da pesada. E eu segui como assessor especial da presidência. Havia aí uma reforma da Previdência para ser feita que desde 94 ninguém conseguia fazer. O Brasil não tinha idade mínima para se aposentar. Pra você ter uma ideia, só 2 países do planeta não tinham idade mínima, o Iraque e o Brasil. E aí o que acontece? Quem tinha grana para pagar advogado, aposentava com 40 anos de idade, porque entrava com ação, falava, trabalhei na hortinha do meu pai, juntavam... Quem era pobre não tinha dinheiro para fazer isso, não tinha possibilidade de juntar aqueles anos todos. Um pedreiro aposentava por idade. Então o pedreiro aposentando com 65 e um contador, um advogado aposentando com 40. 40 é um pouco de exagero, né? Tinha, cara. Eu cheguei a aposentar, cara, com 40... Eu cheguei a aposentar como advogado, eu cheguei a advogar, ninguém é perfeito. E como que eu consegui? O cara tinha trabalhado tinha foto como lavrador. Sim, mas a aposentadoria rural sempre foi da Constituição 55. Não era rural. Você juntava o tempo de serviço do cara... Sim, abaixo de 14 anos é legal. Não, mas 10. Sim. 10 anos, não. Quando aposentava com 10 anos, quando o cara começava a trabalhar com 10 anos, você não pode punir o cara. Isso é uma tese jurisprudencial. Sim, mas se ele não recolheu o INSS, aí é aposentadoria rural. Não tinha problema. Não, se ele não recolheu a aposentadoria rural, 55, 60. Você não podia penalizar a pessoa por ter trabalhado. Enfim, mas judicialmente conseguia aposentar. Isso aí foi uma decisão legal. Tudo bem. O quê? Eu tô te dizendo que era errado. Tinha cara aposentando com 40, 46, 48... Quem conseguia contratar advogado e quem não conseguia tinha que pegar a aposentadoria por idade, que é 65 anos. Então, isso é injusto. Quando a gente foi fazer, a gente queria fazer a parte privada também, como é Estados Unidos. Você investe como você quiser. Mas o cara não contribuía ou contribuía retroativo? O cara pagava os anos atrasados? Não pagava. Ele não era penalizado. Era aposentadoria rural ou não? Ele tinha que ser aposentado rural com 60 anos na Constituição, não é isso? Você compunha o tempo de serviço ou de contribuição do cara. Você compunha esse tempo. Era uma coisa ou outra? É mais ou menos o seguinte, você quer ver? Se você é empregador, colocar um cara para trabalhar abaixo de idade na tua empresa, você não vai penalizar o empregado. Você aposenta o empregado e aí você pune o empregador. Mais ou menos isso. Mas é um assunto, Sim. Aí o que aconteceu? A gente foi, quando chegou em Brasília, não, aqui não, privado não. Pô, podia liberar fiscalmente com isenção tributária, como é tax exemption em inglês. Sim. Você isenta o cara fiscalmente para ele investir no que ele quiser para ele aposentar. Porque é de interesse do Estado que o cara se aposente, para tirar o peso de Seguridade Social. Mas aí, pô, não pode, não quero, não sei. Aí, pô, o Bolsonaro era isso. Não, aqui não mexe. Aí eu cheguei para ele e falei assim, presidente... As mulheres, elas vivem em média 5 anos a mais do que os homens. E elas se aposentam 5 anos a menos. Isso dá um delta de 10 anos. Vamos equalizar? Aposenta com a mesma idade, como é lá fora. Não, mulher aposenta antes porque o voto do homem a gente já tem. Desse jeito. Desse jeito? Desse jeito, cara. O voto do homem a gente já tem. A gente precisa do voto das mulheres.